Estamos de volta ao vivo. Hoje o Assunto de Estado recebe os senadores da bancada catarinense. Você ainda pode participar, telespectador e ouvinte da Rádio Senado. Envie suas perguntas e comentários pelo telefone do Alô Senado, 0800 612211, pelo site senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter, @TV Senado. Nem todas as perguntas nós conseguimos colocar aqui, mas elas serão respondidas pelos senadores. Bem, senadores, nós temos aqui uma pergunta para abrir esse bloco do Andrei Tiepo, ele é da região meio-oeste catarinense, ele é de Herval do Oeste e ele está preocupado com a questão da seca. A gente estava falando de enchente, está falando de seca, tem aí essa demanda dos senhores de incluir na MP que trata da questão da seca para os estados do Nordeste, incluir também a região de Santa Catarina que sofre com secas. Incluir, na verdade, os 3 estados do Sul e essa emenda foi de sua autoria, né, senador Paulo? Quem fez a emenda aí foi aí eu até quero, com a licença dos meus colegas, fazer uma observação. O governo federal sempre apresenta propostas de destinação de recursos orçamentários para as crises, para os problemas climáticos do país. E quando eles acontecem no Nordeste do país, as providências são sempre adotadas, até porque a gente sabe que aquela região do país sofre constantemente e há décadas desse problema. E quando chegou ao Congresso a medida provisória que destinava recursos para o Nordeste, para a seca, eu observei e pensei, por que não para o Sul também? E fiz uma emenda a essa medida provisória e imediatamente comuniquei aos senadores Luiz Henrique e Cacildo, também aos senadores do Rio Grande do Sul, e todos nós unidos fizemos um trabalho junto aos líderes, junto aos relatores, e felizmente a emenda foi acatada. E mesmo os representantes do governo, tanto na Câmara como no Senado, se manifestaram favoráveis. Ninguém foi contra, porque todo mundo sabe, deixar o Sul sem atenção é como matar a galinha dos ovos de ouro. Nós sabemos que precisam ser tomadas providências para o Nordeste, porque lá isso afeta principalmente as pessoas, a vida da família, das crianças, mas no nosso estado, no sul do país, além de afetar as pessoas, afeta a economia, a produção, a geração de riquezas que são necessárias para o país, enfim. Então, aquela emenda garantindo recursos para a seca foi acolhida e agora o governo dispõe de um mecanismo orçamentário para dar consequência às ações. A seca já terminou, a seca difícil que nós passamos, mas obviamente as consequências ainda precisam ser objeto de atenção e de providência. Nós criamos no governo um programa chamado Água da Chuva. O Brasil todo precisaria ter esse programa. Como é que surgiu esse programa? Eu estava em Israel, ali no deserto da Galileia, e fui a Massada, a famosa fortaleza que as poderosas milícias romanas levaram 5 anos para destruir e conquistar. O que é Massada? Massada fica no meio do deserto da Galileia. E lá floresceu uma civilização fantástica. O que faziam eles? Eles, mesmo chovendo pouco, eles conseguiam reservar a água da chuva, coletavam e reservavam em cisternas, e com isso eles tinham condições de vida florescente. Bom, então eu trouxe esse modelo e criamos então um programa. Um agricultor que vai ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil entrou como parceiro, e toma R$10 mil para pagar em 8 anos, com 2 anos de carência, ele pode reservar na sua propriedade 1 milhão de litros de água em cisterna. E para a agricultura não é a solução, mas para a pecuária, para quem cria frango e suíno, sim, porque ele vai ter reserva de água para tratar os seus animais. E esse é um programa que efetivamente devia ser adotado no Brasil todo. Porque veja, no Oeste, onde tem esse fenômeno da seca, já houve em 10 anos 7 secas, é a região onde mais chove no ano. O índice de pluviosidade é o maior de Santa Catarina. Por quê? Porque era uma região
toda florestada. E no início do século, a Lumber, uma empresa americana, montou a maior serraria do mundo e cerrou o Pinheiral todo, e o que sobrou, os imigrantes que vieram transformaram em lavoura. Ora, então, porque a região é pouco florestada, ela tem esse fenômeno da seca. E uma das soluções que pode, nós não vamos mudar o clima que já mudou, mas nós temos condições de amenizar. Não dá e para uma das recuperar, soluções senador, é a água do chuva. Então, porque foi cortado, não dá para reflorestar, não dá para tentar recuperar? Então, Sim. eu, inclusive, se puder participar nesse detalhe, Luiz Henrique. Eu lembro do Paulo Macarini e lembro. Está aqui o teu programa de reflorestamento. Então, quando eu estava no governo de Santa Catarina, tem um secretário de planejamento chamado Paulo Macarini, foi um grande estrategista, constituinte. E chegou o dia do meio ambiente, ele disse assim: Maldaner, vamos lá em Florianópolis, vamos plantar uns pés de árvore no morro, vamos plantar aí. E me levaram numa reunião, na época, isso foi nos anos 90, 88, 89, 90, ali, meio ambiente não era questão muito central. Mas olha, o pessoal está reunido ali, vamos dar uma chegadinha ali. Aí nós fomos lá e aquilo não era uma coisa de pauta, assim como é hoje, essa questão, né? E eu nunca vinha aquilo, ninguém falava quase de meio ambiente, assim. Mas falava em meio, eu perguntei, mas por que essa reunião eu estou debatendo hoje? Por que o meio ambiente? Por que não o todo? Né? E saiu aquele negócio, porque não todo ambiente, né? Então, na verdade, dizer ele assim, vamos plantar árvore no morro antes que o povo nos jogue pedras. Isso Paulo Macarini já dizia. E isso é mesmo, em Florianópolis, se não fizer isso, para despoluir, é urbanizar o Código Florestal, como o senhor é o relator disso. É fazer com que, e aí no BRDE, que o senhor me indicou, fui presidente do BRDE, fui diretor, que é um banco de desenvolvimento da região sul. Iniciamos uns programas dentro dessa linha também da água, da chuva, constrói um galpão, constrói possível, uma casa, ou coloca energia para captar a energia solar, ou captar as águas da chuva. Se tiver uma propriedade pequena, como é em Santa Catarina, isso pode acontecer para o Brasil inteiro. As cooperativas nossas, que é um modelo de cooperativismo no Brasil, e agora estamos no ano internacional do cooperativismo. Aí se ele tem uma propriedade de 20 ou 30 hectares, onde ele não puder, ele puder mecanizar, ele planta árvores, tá? Uma parte, na outra faz gramas, planta uma boa grama, umas vacas de leite, uma boa linhagem de vaca para produzir o leite, queijos e assim por diante. A outra, 4, 5 hectares de florestamento, né, dessa base do incentivo. E vai assim agregando valores da sua pequena propriedade, respeitando o riacho, respeitando assim que seja a água saia pura, não poluída. Tá? E aí a cooperativa ajuda a fomentar com assistência técnica. Depois a própria cooperativa procura colher a madeira dali para industrializar, fazer móveis ou coisa que o valha. E agrega valores, diversifica a sua propriedade. Os microbacias, o seu governo também tinha, motivar os microbacias, isso diversifica e fica um negócio fantástico. Ou planta uva, planta aquilo, faz isso. Então, esses são os modelos de reflorestar, fazer, adaptar de acordo com o meio. Outras regiões do Brasil podem ser diferentes, mas temos que ver a vocação de cada região, e aí o governo tem que entrar com programas. Isso nós vamos resolver. E é por aí, é descentralizar o desenvolvimento. No intervalo a gente conversava, né, senador? Senhor, lembrando que a agricultura não é só a questão da água, mas a questão da bioenergia, como você poder mudar a matriz energética, acrescentar novas alternativas de fontes renováveis e mais limpas, né? O Estado está nesse caminho, senador Balubar? Existem iniciativas e ações que já estão sendo desenvolvidas. Esta semana mesmo, a nossa Universidade Federal e outras entidades lá no Estado estavam já demonstrando e apresentando mais uma ação, mais um trabalho no sentido de aproveitamento de dejetos para a geração de energia. Nós, por exemplo, se pudéssemos aproveitar todos os dejetos de suínos no Estado para a geração de biogás, nós tornaríamos Santa Catarina, na área rural, um exemplo, sem dúvida nenhuma, a ser seguido por todo o país. Porque o dejeto, ele é poluente,
e se ele for utilizado para a geração do gás, obviamente que nós teríamos um grande ganho. Além de ele servir para fertilizante depois de ter gerado energia, ainda não poluiria o meio ambiente. Como eu disse, existem já várias ações nesse sentido, o Estado tem políticas para isso, mas é um caminho longo a ser percorrido, porque evidentemente que se um ano tem seca, o outro ano tem crise da suinocultura, no ano seguinte você não tem financiamento, no outro você tem uma discussão sobre recuo, sobre política florestal, há uma dificuldade de você enfrentar todas as questões de uma única vez. De qualquer forma, nós sabemos que Santa Catarina é um estado exemplar. Nós temos, por exemplo, na região de Lages, uma termoelétrica que gera energia utilizando cavaco de madeira, utilizando as sobras de madeira da indústria papeleira, da indústria de celulose. Nós temos outros grandes exemplos no estado de aproveitamento. Eu mesmo, inspirado em modelos que nós temos em Santa Catarina, apresentei uma proposta de emenda constitucional, aliás, a primeira nesse sentido, dizendo que quando se faz um produto aproveitando material reciclado, deve haver um tratamento tributário diferente, com menos impostos. E nós temos muito em Santa Catarina e grandes exemplos, inclusive na área industrial, de utilização de produtos reciclados como matéria-prima. Só que hoje, o empresário que comprar matéria-prima virgem, ou seja, por exemplo, do setor petroquímico, ele tem vantagens tributárias, ele tem incentivo para fazer isso. Se ele comprar produto reciclado, resultante, por exemplo, de coleta de catadores ou de aproveitamento de setores cooperativados, por exemplo, que recolhem do meio ambiente aquilo que não é mais utilizado ou que virou problema, não tem incentivo nenhum. Então é preciso criar alguma coisa a nível nacional que beneficie iniciativas como essa e no caso, por exemplo, do biogás, nós deveríamos sim, como eu disse há pouco, na suinocultura não ter imposto nenhum. E se um agricultor tivesse um biodigestor construído na sua propriedade, ele deveria ser estimulado a fazer, ele deveria ter benefício com isso. E não pagar do seu próprio bolso ou tomar empréstimo para fazer o biodigestor. Ele teria que ganhar o biodigestor. Aí sim nós estaríamos estimulando a geração de energia limpa e ajudando ainda a manter o meio ambiente protegido. É uma mudança cultural na legislação, né, senador?